Bom, outro ponto, mas esse aqui é mais pacífico, é acerca do controle de constitucionalidade do orçamento, né? O orçamento é lei, a gente já viu que é lei em sentido formal, ou seja, é lei de efeito concreto, o que impede, em tese, controle de constitucionalidade acerca da lei de efeito concreto. O Supremo sempre teve jurisprudência no sentido de que a norma que não tem generalidade e abstração não se submete efetivamente a controle de constitucionalidade. Até 2008, no que diz respeito às leis orçamentárias, o Supremo rejeitava o controle de constitucionalidade do orçamento ante a ausência de generalidade e abstração. Depois de 88, com o julgamento das ADIs 4048 e 4049, as leis orçamentárias não são leis como as demais e, por essa razão, podem ser objeto de controle de constitucionalidade. Ou seja, o Supremo aqui basicamente disse o seguinte, ó, a lei orçamentária é lei em sentido concreto, sim. Ela não tem generalidade e abstração, sim. Ela não cria direitos subjetivos, sim. Mas, nesse caso, a gente vai mudar aqui a nossa jurisprudência e é obviamente uma mudança de paradigma justamente para que o Supremo possa ter maior controle sobre a execução orçamentária e a aprovação da lei orçamentária, no que diz respeito à possibilidade de declaração de constitucionalidade, e aí ele mudou a sua jurisprudência, alegando que, embora sem generalidade e abstração, a lei orçamentária ela estaria aí num plano mediano, nem de lei propriamente no sentido material, nem de lei 100% de sentido formal. Não tem generalidade e abstração, mas a partir dela nós temos o desdobramento, por exemplo, da execução de política pública, nós temos o desdobramento, por exemplo, do respeito do Estado aos objetivos da Constituição Federal, então não é uma lei que pode simplesmente se afastar do controle de constitucionalidade do Supremo. Então, ó, até 2003, o Supremo entendia que as leis orçamentárias eram leis de efeito concreto, logo não passíveis de controle concentrado, uma vez que apenas leis abstratas e genéricas poderiam ser objeto desse controle. A partir de 2008, o Supremo, nesse caso, ó, com o julgamento das ADIs 4048 e 4049, deu uma virada interpretativa sobre o cabimento do controle de constitucionalidade, admitindo que qualquer lei, genérica ou específica, abstrata ou concreta, pudesse ser objeto de controle de constitucionalidade, logo, as leis orçamentárias podem ser objeto do controle de constitucionalidade, e aí o Supremo, nesse caso específico, tratando da lei financeira, da lei orçamentária, permite o seu controle de constitucionalidade. Isso a gente viu muito na época da pandemia, né? O Supremo, nesse caso, ele não só no que diz respeito à lei de responsabilidade fiscal, e aí tudo bem, não é LOA, não é PPA, não é LDO, mas no que diz respeito, por exemplo, às regras de direito financeiro, a gente viu uma atuação muito grande do Supremo, justamente para dar margem à possibilidade da execução orçamentária no combate à pandemia. Então, o direito financeiro ele ganhou um outro patamar na jurisprudência do Supremo, e as emendas constitucionais que nós tivemos posteriores a isso demandam efetivamente essa ideia de execução orçamentária a partir do enfrentamento de um estado de calamidade. Eu analisei no YouTube inúmeras decisões do Supremo que trataram exatamente da flexibilização de normas de direito financeiro, inclusive a regra de ouro, para que a gente pudesse ter orçamento para combate à pandemia.